Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. E o título desta quarta-feira, a defesa do apostolado de Paulo. O versículo, 1 Coríntios 9, 2. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido a cada dia, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nos abençoa novamente nesse dia e nos concede, Senhor, a tua graça e a tua palavra. Queremos um dia cheio da tua presença. Queremos mergulhar na tua palavra, aprender com o sentido real daquilo que o Senhor escreveu, com o Espírito e a vida descritas nas Escrituras Sagradas. Queremos ouvir a voz que sai da tua boca, nos mostrando o caminho, nos alimentando, nos encorajando. Obrigado, amado Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Nós cremos e confiamos em Ti. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, hoje, nesta quarta-feira, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário, porque o sentimento descrito aqui é um sentimento muito importante. Se você ler 2 Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você percebe que ali, em vários momentos, Paulo está defendendo o seu apostolado. Por que Paulo defendia o seu apostolado? Como nós vamos ver alguns versículos, como nós vemos aqui no versículo que nós lemos, 1 Coríntios 9, 2. Ele faz isso na primeira carta e faz isso principalmente na segunda carta. Então, ele diz para os coríntios, se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, veja, por que era importante para Paulo defender o seu apostolado? Era algo para o seu orgulho? Era algo que Paulo queria se exaltar sobre os irmãos? Paulo estava buscando uma posição, buscando que as pessoas o elogiassem? Nada disso, irmãos. Era importante que os coríntios reconhecessem o apóstolo Paulo como apóstolo por causa da procedência da sua palavra e da importância da sua palavra. Ele disse para os Tessalonicenses que os Tessalonicenses, aliás, nós vamos ver durante essa semana, era uma igreja, irmãos, modelo, uma igreja nova, que em pouco tempo deu muito fruto. Por quê? Exatamente porque eles reconheciam o apostolado de Paulo. Eles reconheciam que a palavra que vinha de Paulo era a palavra de Deus. E por reconhecerem isso, eles criam nessa palavra, essa palavra então produzia algo dentro deles, neles, e produzia a obra de Deus na igreja e na região. Agora, no caso dos coríntios, nós vamos ver, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário hoje, um Alimento Diário, um dia que está muito rico, e também um dia que nós precisamos ler com bastante calma, orando diante do Senhor, para realmente nós recebermos, sermos impactados com o que aconteceu com o apóstolo Paulo, porque muitas vezes isso acontece também hoje. E isso é algo muito utilizado por Satanás. Ou seja, desacreditar o enviado, o mensageiro de Deus, aquele que leva, que traz para nós a palavra profética. Nós vamos ver isso. Vamos começar, eu vou ler aqui na página 30. Vou começar no primeiro parágrafo, vamos juntos, e nós vamos entendendo o sentimento tão importante desse dia, do que aconteceu aos Gálatas. Eu sempre digo o seguinte, você está lendo a Bíblia, você está ouvindo uma mensagem a respeito da Bíblia, a palavra de Deus, enfim, se coloque na cena, você vai entender melhor, vai surgir questões que talvez você passando ali, lendo rapidamente, não surgiram. Então, vamos lá. Ontem nós vimos como os judaizantes enganaram as igrejas na Galácia com outro evangelho. Talvez você esteja se perguntando como os judaizantes conseguiram convencer e enganar os Gálatas. É simples. Eles sugeriram aos Gálatas
que Paulo não era verdadeiramente um apóstolo e que os verdadeiros apóstolos estavam em Jerusalém, de onde eles vinham. Isso, de certa forma, dava peso às suas palavras, e assim eles davam a entender que os seus ensinamentos tinham mais autoridade que os de Paulo. Além disso, o passado de Paulo como perseguidor da igreja pode ter sido usado pelos judaizantes para denegrir sua imagem e ensinamento diante dos gentios. Então, veja, irmãos, o apóstolo Paulo hoje, para nós, ele não tem, ninguém tem dúvida das suas palavras, ninguém tem dúvida que as palavras do apóstolo Paulo são as palavras de Deus. Mas naquela época, irmãos, havia muita dúvida. Então as pessoas apontavam, mas peraí, esse aí ele perseguiu, ele era perseguidor da igreja. Esse aí ele matou, eu conheço a família do fulano, ele prendeu, o ciclano ele matou. Então o passado de Paulo, quando você olha para o ser humano, esse é o problema. Quando você olha para o homem, você cai na armadilha de Satanás de denegrir, desacreditar o mensageiro. Quando na verdade o importante é a mensagem. Então, esses judaizantes, eles saíam de Jerusalém como que se eles tivessem autoridade dada pelos apóstolos. E a gente vê em Atos 15 que não era assim. Eles poderiam até ter autonomia dos presbíteros, ou pelo menos da ala dos que seguiam a lei, mas não dos apóstolos. Agora imagina você recém-convertido, né, naquela época, por isso eu disse, coloque na cena. Você recém-convertido, você recebeu a palavra do apóstolo Paulo, a igreja foi levantada, e você pensa assim, todo mundo fala a mesma língua. Não importa se é Paulo, se é Pedro, não importa quem vem, se é alguém que eu nunca ouvi falar como Apolo, eles estão falando a mesma língua. Mas a gente sabe, não era assim. E hoje é a mesma coisa. Tem muitos falares que não são falar de Deus. Os próprios coríntios, o começo da primeira epístola, Paulo, ele critica os coríntios por estarem se dividindo. Eu só ouço Pedro, eu só ouço o apóstolo Paulo, eu só ouço o apóstolo o Apolo. E alguns até falam, não, eu não quero saber de nenhum desses, eu só quero saber de Cristo. Mas a palavra de Paulo era a palavra de Cristo, entende? Então é importante, irmãos, nós nos situarmos nesse sentido. Então você é um recém-convertido, a igreja tem poucos anos de existência, foi levantado por Paulo, está tudo maravilhoso, e de repente descem aqueles de Jerusalém. E eles dizem assim, não, pera um pouco, esse Paulo aí não está autorizado a falar essas coisas não. Esse Paulo aí, olha o passado dele, olha quem ele era, olha o que ele fez. Não, mas nós aqui, nós quanto tempo nós somos da seita dos fariseus, nós convivemos com Jesus. Olha só, os apóstolos eles estão lá em Jerusalém. Essas coisas, irmãos, elas pesam. Não é à toa que Paulo, em Gálatas 4, versículo 17, ele diz assim, o versículo 16 e 17, olha o que ele diz para os Gálatas. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Por que havia essa animosidade? Provavelmente porque esses judaizantes jogaram Paulo contra os Gálatas e os Gálatas contra Paulo. Aí ele mostra isso, porque ele fala, os que vos obsequiam, veja, esse obsequiar é aquela pessoa que fica ali sendo bonzinho, dando presente, mimando, sabe? Para quê? Para ganhar a sua atenção, a sua confiança para ele. Mas isso é falso. Então Paulo fala assim, esses que estão fazendo isso, estão se fingindo de bonzinho, estão obsequiando vocês, não fazem sinceramente. Versículo 17, capítulo 4 de Gálatas. Mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. O que significa isso, irmão? Significa que eles queriam que, do mesmo jeito que quando você tem zelo pelo apóstolo, você ouve a palavra do apóstolo e pratica. Agora, quando você desconsidera, no caso Paulo, fala, não, esse Paulo aí não é apóstolo coisa nenhuma, não tem mais zelo. Você não ouve mais, você deixa de escanteio. Então o que Paulo está dizendo
para os Gálatas é isso. Falando, olha, eles vieram para tirar o zelo que vocês têm por mim, para que esse zelo seja para eles, para que vocês ouçam e sigam a eles. Mas o grande problema, irmãos, é que a palavra que Paulo estava falando era a palavra de Deus. Então, não zelar por Paulo, não dar o devido respeito a Paulo, não estamos falando de idolatria, não confunda as coisas. Nós estamos falando de dar o devido respeito àquele que é um enviado, àquele que fala a palavra, é o zelo. Então, não dar esse respeito, não ouvir, faz com que eles não ouvissem a própria palavra de Deus, que estava sendo falada através de Paulo. Vou continuar lendo o alimento diário aqui agora no segundo parágrafo. Quando escreveu aos Coríntios, Paulo demonstra sua preocupação com os irmãos. Em 2 Coríntios 11, de 1 a 3, ele diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Ou seja, da onde vem o zelo do apóstolo? De Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Para confundir-nos e tirar-nos da verdade do Evangelho, primeiramente o inimigo ataca a simplicidade e pureza de nosso coração. E aí o que ele fez no caso de Paulo? Ele fez com que o apóstolo Paulo, os Gálatas, perdessem o zelo, o respeito pela palavra do apóstolo Paulo. Então transformaram a figura do apóstolo Paulo num monstro. E aí as pessoas começaram, ao invés de ter zelo e ouvir e seguir a palavra do apóstolo Paulo, começaram a seguir uma outra coisa. Nesse caso específico aqui, um outro evangelho. Vou continuar. Os judaizantes usavam palavras de morte e geravam questionamentos na mente dos gentios sobre Paulo, tornando-os críticos e fazendo-os perder a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por essa razão, em sua defesa, Paulo pediu que os coríntios o suportassem, pois exporia a estratégia de Satanás no meio deles. Isso também acontece em nossos dias. Por essa razão, devemos ser simples e com pureza de coração devida ao Senhor, um coração que ama com reverência a sua palavra, pois é para esses que ele olha. Não sejamos pessoas complicadas na mente, questionadoras, críticas, pois essa atitude nos distanciará cada vez mais do caminho da vida. Irmãos, por que o Senhor, ele deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Está lá em Efésios 4. É para que esses homens, já mais trabalhados por Deus, ajudassem cada membro do corpo de Cristo a desenvolver o seu ministério, o seu serviço a Deus. Vamos continuar. Eu estou lendo bastante o trecho do Alimento Diário hoje. Eu acho que é muito importante, muito pertinente. É uma mensagem realmente, irmãos, de advertência para nós enxergarmos que o que acontece lá atrás volta a acontecer hoje. Então, finalzinho da página 30. Paulo continua: se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Isso aí, 2 Coríntios 11, 4. Quando diz que alguns pregam outro Jesus que não temos pregado, Paulo se refere ao que os judaizantes pregavam. Os coríntios aceitavam a pregação dos judaizantes e criticavam o apóstolo Paulo. Por isso, nos versículos 5 e 6 de 2 Coríntios 11, ele disse: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Aqui vemos claramente a sutileza desses que desceram de Jerusalém para contaminar os gentios, dizendo que Paulo era inferior a eles.
que desceram de Jerusalém. Aí eles queriam, né, jogar as palavras de Paulo em xeque, dizendo, não, mas nós somos melhores, nós tem muito tempo lá em Jerusalém, alguns de nós, né, vimos o Senhor Jesus, falamos com Ele, né, não sei, né, talvez ainda houvessem pessoas ali no meio que eram da época do Senhor, enfim. Então, né, estamos fazendo inferências, baseado nisso que Paulo está falando. Por quê? Porque aqui fica claro nos versículos que a estratégia desses judaizantes era diminuir a importância do apóstolo Paulo para os Gálatas. Repito, irmãos, quando ataca o mensageiro, quando ataca o enviado, a pessoa desacreditando, ela perde o caminho, ela perde o rumo. Aconteceu também lá no Antigo Testamento com Moisés. Quem era sempre atacado? Quem sempre era atacado era Moisés, o enviado, o mensageiro da palavra. E em 2 Coríntios 12, 11, né? Capítulo 12, versículo 11. Veja, irmãos, como Paulo está constrangido de fazer o que ele estava fazendo. Ele diz assim, tenho me tornado insensato. Insensato por quê? Porque ele começa a mostrar as coisas que ele passou, principalmente quando ele fala, né, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas que não é lícito a ninguém se referir. Então, depois que ele fala isso, ele fala, tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós. Olha aqui, irmãos, presta atenção nesse versículo. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, irmãos, os irmãos acusam o nosso irmão Pedro, falam assim, olha lá, tá indo para os lugares, as pessoas estão indo no aeroporto, estão indo lá e tal, estão adorando ele. Não, irmãos, olha o que Paulo fala. Eu devia ter sido louvado por vós. O que os irmãos estão fazendo é exatamente, irmãos, recebendo com alegria um irmão que fala a palavra de Deus. Paulo, eu vou repetir, Paulo falando aqui, eu devia ter sido louvado por vós, ainda que nada sou. É o sentimento do nosso irmão que ele fala constantemente. Ele diz, eu não sou nada, eu sou só aquele que fala, ferramenta. Então, irmãos, eu fiz só esse parênteses, eu peço perdão, até porque às vezes as coisas são de tal forma distorcidas que a gente precisa ver na palavra de Deus que isso já aconteceu. Satanás ele não está criando algo novo, ele não está reinventando a roda, só está fazendo a roda rodar. Então veja claramente isso. Então nós não adoramos o homem, mas nós sabemos dar o devido respeito àqueles, o zelo, não é? Aqueles que Deus envia para falar a sua palavra. Vou continuar agora na página 31, a partir do 3º parágrafo. Como é que se confirma que um apóstolo foi realmente enviado por Deus? Devemos prestar atenção se o que ele fala de fato acontece. Paulo disse que as credenciais de seu apostolado foram mostradas aos gentios por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isso prova que alguém é enviado por Deus, pois só o Espírito Santo pode realizar sinais, prodígios e milagres. Enquanto esteve em Corinto pregando o Evangelho, Paulo trabalhou para se sustentar, a fim de não ser pesado aos irmãos. Não há registro de que a igreja em Corinto tenha mandado ofertas a Paulo ou ajudado em alguma de suas necessidades. Pelo contrário, quem cuidava dele muitas vezes era a igreja em Filipos. No entanto, aqueles que desceram da Judéia, os tais apóstolos que Paulo menciona, pelo jeito como ele fala, se aproveitaram dos coríntios. Se você lê a carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que até dessa acusação ele se defende. Ou seja, olha só, irmãos, até essa questão de dinheiro financeira, eles estavam tentando imputar a Paulo como se ele tivesse sendo desonesto, pegando o dinheiro da igreja. Olha o que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 7. Veja. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente,
para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. O que ele quer dizer? Que outras igrejas cuidavam das necessidades físicas de Paulo. Porque, afinal de contas, irmãos, apesar de Paulo ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e muitas vezes realizar prodígios, milagres, a sua subsistência não caía do céu. Não era igual no Antigo Testamento, no deserto, que caía maná para ele. Ele precisava de dinheiro para comer. E aí, olha só, irmãos, outras igrejas cuidavam dessas necessidades de Paulo. Então ele fala para os coríntios, fala, olha, pelo contrário, eu despojei outras igrejas, ou seja, outras igrejas me pagavam o que eu precisava para que eu pudesse servir vocês. E estando entre vós, versículo 9, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Mas eles estavam acusando Paulo de ser alguém que estava se aproveitando da igreja. Está acabando o tempo, irmãos, então eu vou prosseguir. Aqui nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, Paulo, ele mostra o seguinte, ele fala assim, a partir do versículo 22, aqui do capítulo 11, ele começa a mostrar, como se ele diz assim, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Por que ele começa a dizer isso? Porque ele está querendo combater exatamente aquilo que os judaizantes estavam fazendo. Porque entre aspas, a carteirada que os judaizantes davam é essa. Falam, olha, é de nós aqui que vem Abraão, Moisés, que nós somos israelitas. Olha, Jesus, ele veio aqui da... Então, Paulo está dizendo, mas eles são isso, eu também sou. Versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Como que dizendo, olha, eles estão saindo de lá do conforto e vindo até aqui, olha só o que eu já sofri por amor ao Evangelho ou amor à verdade. 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes, irmãos. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Você já pensou ali no mar, na voragem? Sei se em cima de um pedaço de madeira, ou, enfim, 1 noite e 1 dia, irmãos. Esse é o apóstolo Paulo. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, entre patrícios, entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, o versículo 26. Por causa do tempo eu não vou continuar. Você continua lendo, você vai ter mais clareza. Tudo isso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele podia simplesmente ignorar, falar, vocês não querem ouvir? A minha palavra é a palavra de Deus, não quer ouvir? Problema de vocês. Mas, irmãos, ele amava os irmãos, ele sabia que as palavras que ele estava falando, como palavras de Deus, eram as palavras que geravam a economia de Deus para os irmãos. Já os judaizantes, aquilo que eles falavam, faziam com que os irmãos retrocedessem. Ele ainda mostra que a preocupação dos judaizantes não era uma preocupação real. Versículo 28, ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Quer dizer, a verdadeira pessoa que tem amor por aqueles que ele está cuidando, quando alguém para de reunir, quando alguém se escandaliza, quando alguém se enfraquece, ele também fica triste. Alguns que são falsos ficam felizes, mas os verdadeiros, como Paulo, eles, quando alguém se enfraquece, eles se enfraquecem também. Quando alguém se escandaliza, ele se inflama. Agora, os judaizantes que não estavam preocupados de verdade com as pessoas,
Eles não, irmãos. Eles não se preocupavam de verdade. Queriam apenas ganho pessoal, pessoas, seguidores. Vou terminar aqui na página 32, o último parágrafo. Paulo mostrou-lhes que sofria por causa do Evangelho, a fim de libertá-los da escravidão, do pecado e da lei. Enquanto isso, os gentios eram facilmente enganados e até mesmo enfeitiçados a voltar às práticas da lei. Nisso vemos o coração do apóstolo, cheio de amor pelas igrejas, disposto a sofrer para que a verdade do Evangelho prevalecesse, mesmo às custas de sua própria vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.